Olá, meu nome é Sueli Meirelles, sou professora, pesquisadora, especialista em psicologia clínica, com 31 anos de prática profissional e já há algum tempo estou fazendo essas palestras online com o objetivo de compartilhar a nossa experiência de consultório, esse empírico que traz informações preciosas que aproximam a formação da psicologia em relação às demandas da sociedade. O psicólogo é um agente de transformações sociais e, por isso, ele precisa estar atento àquilo que as pessoas estão buscando, precisando, de modo que nós possamos tornar as nossas técnicas de intervenção efetivas. Muitas vezes as pessoas pensam que psicologia é aconselhamento, mas não é. Psicologia é aplicação de técnicas de intervenção. E modernamente nós trabalhamos com técnicas de reprogramação mental. Mais à frente vamos fazer uma live especificamente sobre esse tema. Porque o que nós observamos nesses anos de trabalho? Quando nós atendemos a pessoa que vem ao consultório e sabemos que ela tem dentro de si uma sabedoria, e através das técnicas que são criadas especificamente com esse objetivo de acessar essa sabedoria interna, nós encontramos os símbolos que comandam o comportamento e transformamos esses símbolos em símbolos positivos, o comportamento muda. E essa metodologia que nós fomos desenvolvendo ao longo desses anos de trabalho, totalmente fundamentada, etc., nos levou a perceber que os sintomas são pedidos de socorro do organismo. Na verdade, os sintomas são mantidos por cargas emocionais, de medo, raiva, tristeza, sentimentos de culpa. O que significa que se nós esvaziarmos esses sentimentos, o sintoma acaba. E essa metodologia, quanto mais nós fomos aplicando, mais fomos obtendo informações quanto aos resultados de processos de auto-organização, de cura, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira questão é que antes que alguém adoeça, o próprio termo, quando se fala em doença, o doente, a princípio, como eu coloquei no artigo que eu escrevi na chamada dessa live, o doente é o lamentoso. É aquele que está dolente, é aquele que está insatisfeito com seu momento de vida. Porque vida precisa ser movimento, vida precisa ser saúde, realização, alegria, mas na medida em que a pessoa vai passando por determinadas situações, ela vai se distanciando da sua autorrealização. Tem um experimento interessante feito nessa área de saúde, em que consistia no seguinte: havia uma ameba e o objetivo do experimento era espetar a ameba a intervalos regulares de tempo. E o que se observou? Depois de ser espetada muitas vezes, a ameba desenvolveu uma membrana mais rígida e se paralisou. E quantas vezes nós fazemos isso na vida? Quantas vezes as pessoas fazem isso porque vão ficando insatisfeitas, dolentes, lamentosas, lastimosas, acumulando experiências de tolimento no decorrer da vida e vão perdendo o seu potencial de autorrealização. E esse conhecimento, ele se fundamenta hoje no conhecimento da medicina chinesa, quando nós falamos sobre os chakras, que são os centros de energia
associados ao nosso sistema glandular. Toda a compreensão dessa metodologia de trabalho vem a partir desse conhecimento, dessa informação. Nós vamos perceber o ser humano funcionando em 7 níveis. Isso é um conhecimento da bioenergética criada pelo Alexander Lowen, que nos traz informações básicas essenciais com relação à psicossomática. E essa noção, assim, nós temos um chakra básico ligado às nossas glândulas suprarrenais, os chakras sexuais, o chakra sexual ligado às gônadas, o chakra esplênico ligado ao baço, o chakra cardíaco ligado à glândula timo, o chakra laríngeo ligado à glândula tireoide, o chakra frontal ligado à glândula hipófise e o chakra coronário ligado à glândula pineal. E essas glândulas, elas correspondem a níveis de funcionamento. E quando cada um desses níveis de funcionamento se desequilibra, vem a doença. Nós vamos ter 3 padrões para os nossos sintomas. Os padrões hipo, em que falta energia, os padrões hiper, onde há excesso de energia, e a estagnação de energia, nos bloqueios de circulação de energia. E quando nós identificamos, o padrão acontece por excesso de energia, por falta de energia ou pelo bloqueio da circulação de energia. E quais são as emoções que alimentam os nossos sintomas? São as emoções de medo, raiva, tristeza, dor emocional, culpa. Quantas e quantas vezes as pessoas passam anos remoendo um ressentimento ou um sentimento de culpa, ou aprisionadas à tristeza, ao medo? Quando atuamos através da intervenção de técnicas no sentido de esvaziamento dessas cargas emocionais, os sintomas vão se reduzindo e, dependendo do biotipo, do biorritmo de cada pessoa e, essencialmente, da vontade de efetivamente se curar, porque também existem os lucros secundários da doença. Eu, às vezes, brinco nas palestras que eu faço sobre saúde integral e sobre esse conteúdo emocional das doenças. Vocês que estão aí participando, já ouviram as pessoas dizerem assim: estou querendo ficar resfriada. E aí eu pergunto, para quê? E a pessoa ri. Mas por que isso? Porque essa frase, se eu digo que eu estou querendo, aí um lucro secundário. Qual a vantagem de ficar resfriada? Não ir trabalhar, não ir àquela reunião chata ou o que mais, né? E quando nós percebemos isso, nós compreendemos que o nosso corpo fala. Pierre Weil é autor, né, um dos nossos autores da Unipaz, que tem um livro com esse título, publicado há muitos anos, O Corpo Fala. E como o nosso corpo fala? Como, muitas vezes, as mães que estão tristes e não se permitem chorar, fazem um resfriado. Resfriado com coriza, de preferência. Se ela se permitisse chorar, se essas mães, às vezes, que estão passando por situações difíceis, se permitissem chorar, elas não iriam somatizar. Mas como muitas vezes a nossa sociedade reprime a expressão emocional, logicamente ela precisa ser esvaziada em contextos adequados, né? Nós não vamos descarregar a nossa raiva em cima das pessoas, mas existem muitas maneiras de nós lidarmos com as nossas emoções. E, em princípio, vamos compreender que as nossas emoções têm direção. Eu estou vendo aqui uma pergunta sobre ansiedade, daqui a pouquinho eu vou responder. Mas, veja bem, primeiro vamos falar sobre o sentido das emoções. O medo é para dentro.
O medo faz o organismo, faz a pessoa se encolher. A raiva é para fora, a tristeza é para fora, a dor tranca, a culpa encolhe. E quando nós pensamos nesse movimento das nossas emoções e através da reprogramação nós esvaziamos isso, nós vamos recuperar a saúde e o equilíbrio. A pergunta aqui é o seguinte: tenho crises de ansiedade complexas, porém evito tomar remédios. Uma coisa importante, ansiedade, nós vamos aqui trabalhar muito com a linguística. E que bom que vocês estão perguntando, porque isso enriquece a nossa palestra. Muito obrigada aí pela Flávia que postou essa pergunta. A ansiedade vem do verbo ansiar, é expectativa de futuro. É como se a gente se projetasse à frente, no tempo. Eu quero que algo aconteça, eu tenho a expectativa de alguma coisa. Por exemplo, esse estado de ansiedade surge muito em relação a casamento, em relação a provas, resultados de provas, situações em que se cria uma expectativa. O que é adequado fazer? Além, veja bem, nós vamos aqui falar no final sobre a importância da meditação, das mentalizações positivas, do uso de cores. Uma das palestras que nós vamos fazer vai ser sobre cores para a sua saúde, porque é importante esse processo de manutenção da saúde. Se nós não acumularmos cargas emocionais negativas, nós vamos manter saúde, nós vamos manter jovialidade. Mas vamos começar hoje falando sobre os 2 primeiros sintomas que eu coloquei no texto de divulgação, que são a hipotensão e a hipertensão arterial. Eu acho interessante, às vezes, encontrar nas bulas de medicamento uma fala, uma escrita que diz assim: existem 2 tipos de hipertensão, a primária e a secundária. E aí, quando se fala da hipertensão secundária, se fala do mau colesterol e etc. Mas o que causa a hipertensão primária? Isso está no texto, mas eu vou repetir aqui ao vivo. O que é a pressão arterial? É a pressão da circulação sanguínea nas artérias, o próprio nome está dizendo. O que significa que uma pessoa esteja hipertensa? Significa que se ela está com medo, ela vai contrair, os vasos vão ficar contraídos. E essa pressão entre o fluxo sanguíneo e os vasos vai ficar tensionada. E o que deixa a pessoa hipertensa? É interessante, a nossa circulação tem 2 movimentos. O movimento de sístole, que é o movimento em que o batimento cardíaco impulsiona o sangue para as veias, e a diástole, que é o retorno. E o que nós observamos no decorrer dos anos de trabalho? Que esse movimento de sístole corresponde à vontade da pessoa de agir sobre uma situação. E a diástole corresponde à pressão externa, à pressão do mundo externo. E quantas vezes as pessoas se sentem pressionadas por determinadas situações? E se a pessoa estiver ao mesmo tempo tentando agir sobre o mundo externo e se sentindo pressionada, a pressão arterial vai ficar convergente. Porque é uma situação de alta tensão. E o contrário seria a hipotensão, não é? O momento em que, às vezes, a situação está tão difícil que a pessoa quer sair fora. Ela vai chegar ao extremo de ficar fora de si, de desmaiar. Né? Nós dizemos, a pessoa ficou fora de si, desmaiou. Por quê? Porque ela quer estar longe daquela situação. Então, emocionalmente, ela se retira. E quando ela se retira, o metabolismo baixa. E quando nós trabalhamos com essas pessoas, com sintomas hipo ou sintomas de hipertensão, nós vamos procurar perceber no histórico de vida dessa pessoa o que está acontecendo com ela.
Porque essa é que é a questão. Na maioria das vezes, nós temos a ideia de que a doença é alguma coisa que nos acomete, que é alguma coisa que vem de fora. E, na verdade, nós temos uma participação no processo de desenvolvimento da doença. Mas podemos, então, perguntar, que caminho é esse? Como é que nós construímos uma doença? E tem uma explicação muito simples dentro da psicossomática, que é o seguinte: nós temos um padrão mental, positivo ou negativo. Esses padrões mentais, na verdade, nada mais são do que energia. E no nosso cérebro, o hipotálamo é o centro das emoções. Ele comanda sede, sono, sexo, temperatura, pressão arterial e as nossas emoções. E no hipotálamo, esses nossos padrões mentais são convertidos em comandos bioquímicos. E esses comandos bioquímicos são enviados à hipófise, que é outra glândula no cérebro que comanda todo o nosso sistema. Da hipófise vai transferir para a tireoide, vai descer até a glândula timo, vai descer em relação ao baço, a esses centros de energia. Nós somos energia, hoje a física fala sobre isso, né? Então, esse caminho, nível psíquico, padrão emocional, cargas emocionais no hipotálamo, comandos bioquímicos, hipófise, distribuição de sintomas pelo sistema glandular. Cada segmento vai ter o seu conjunto de sintomas. E esses sintomas são relacionados aos nossos padrões mentais e emocionais. Por exemplo, por que eu uso óculos? Eu uso óculos porque eu venho de uma época em que a educação era muito rígida. Então, eu fiz astigmatismo. O que é o astigmatismo? É um certo grau de rigidez no nervo óptico. Não é? Assim como a miopia. Qual é o conteúdo emocional da miopia? É o medo. Então, há uma retração. Né? Eu não incluí as dificuldades visuais aí no nosso histórico dessa live de hoje, mas é interessante nós falarmos sobre isso. Né? Então, quando nós pensamos nesses sintomas e nós identificamos o conteúdo emocional, nós vamos poder ter uma atuação sobre isso. No caso da hipertensão, nós vamos trabalhar com a pessoa no sentido de identificar que situação ela quer mudar. Porque se essa situação estiver dentro do campo de ação da pessoa, é possível modificar. Mas se estiver no campo de ação de uma outra pessoa, de alguém que ela ama e queira modificar a vida, vai ficar mais difícil, não vai conseguir, né? A mesma coisa em relação aos sintomas de bursite. Olha que coisa interessante, o nosso organismo vai ter diferentes níveis de alcalinidade ou de acidez. E as ites, que são as inflamações, estão correlacionadas à irritação. Significa, então, dizermos que se a pessoa se irrita com frequência, com o tempo ela vai fazer um sintoma. E a bursite tem uma característica muito interessante. Ela está associada à vontade de bater. Mas veja bem, não é para bater em ninguém. Para isso existe almofada, saco de areia, existe a natação, que trabalha esse movimento do braço, não é? Então, quando nós trabalhamos esses aspectos, nós vamos esvaziando essas cargas emocionais e vamos diminuindo esse nível de acidez do organismo. É interessante que as pessoas doces, as pessoas meigas, têm um pH mais alcalino. As pessoas de temperamento mais irritadiço têm um pH mais ácido. E essa acidez
ela vai começar a afetar o organismo e vai desenvolver sintomas. E um outro detalhe muito interessante, o lado direito do corpo corresponde à nossa razão, o lado esquerdo à nossa emoção. Vou deixar aí uma atividade divertida para vocês. Como o lado direito é razão e o lado esquerdo é emoção, quando uma pessoa começa a chorar, se ela está chorando pelo que ela considera errado, ela vai chorar primeiro pelo olho direito. Se é alguma coisa que ela não gosta, ela vai chorar primeiro pelo olho esquerdo. E podemos então perguntar à pessoa, o que está errado? O que você não gostou? E a partir daí nós vamos identificar esses sintomas e vamos trabalhar com essa linguagem do corpo. Não só os sintomas, mas até a postura corporal. Quando o cliente chega ao consultório e se deita naquela confortável poltrona, porque psicoterapia é lugar de conforto, eu vou observar, por exemplo, a posição dos pés, que vou ter uma leitura bioenergética em relação a isso, e a posição das mãos. Pés abertos, pessoa deitada, porque a cadeira ela tem a plataforma para os pés. Então, os pés abertos estão ligados à abertura conceitual em relação à vida. Os pés retinhos estão relacionados à obediência. Quando o pé direito controla o pé esquerdo, é o controle racional. Quando é o contrário, é a impulsividade. Ou então as crianças obedientes, os pés juntinhos, assim, né? E toda essa fala, por exemplo, na hora na primeira sessão, principalmente, a tendência é que as mãos vão para o ponto de conflito. Né? Ou para o peito, onde tem as dores, ou para o estômago, onde estão as relações de poder, ou para o baixo ventre, onde estão os arquivos de infância. E por isso vamos trabalhar com reprogramação mental da infância e dissolver essas cargas emocionais que são o que nós chamamos de memórias morfogenéticas. Elas ficam guardadas na fisiologia e vão comprometer a saúde. Tem aqui uma outra pergunta. Acúmulo de dores causam ansiedade? Veja bem, as dores precisam ser esvaziadas, vai se estimular a pessoa a dizer ai, ai, ai. Para quê? É preciso, a dor se dissolve quando eu compreendo o significado da experiência. Se eu não compreender por que eu estou passando por uma experiência, eu vou ficar guardando dor emocional. A Flávia aqui relata que após um câncer, a ansiedade apareceu, as dores apareceram e depois emoções fortes. Flávia, veja bem, eu trabalho com acompanhamento de pacientes oncológicos antes, durante, após processos de cura, o que seja. O que acontece? O ideal é que nessas situações a pessoa tenha um acompanhamento psicológico, porque o profissional vai funcionar como um suporte justamente para o esvaziamento dessas cargas emocionais. Se vocês tiverem interesse, tem um livro excelente, antigo, intitulado Com a Vida de Novo, do Carl Simonton, um médico que escreveu esse livro há muitos anos atrás com a esposa dele, fazendo uma correlação entre câncer e depressão. Porque o que acontece? O câncer é uma doença autoimune. Também não estava aí previsto, mas vamos lá. Como é que se formam as células de defesa do nosso organismo? Elas são produzidas dentro da medula dos grandes ossos, como o fêmur, por exemplo. Depois, essas células são trazidas até a glândula timo, no peito, olha aqui, o chakra do afeto, onde essas células são especializadas como células de defesa do organismo e são armazenadas no baço. Em linguagem comum, nós vamos dizer assim, o baço
é o quartel da defesa imunológica. Numa situação de uma célula mal formada, e o nosso corpo produz células mal formadas todo dia, mas os macrófagos, que são as células de defesa, vão cercar essas células mal formadas e vão destruí-las. E com isso nós recuperamos a saúde. Mas se a pessoa estiver em depressão, a mitocôndria, que é o centro energético da célula, tem o mesmo padrão vibracional da pessoa a quem a célula pertence. Pessoas depressivas têm células depressivas, desanimadas, macrófagos que não vão sair em defesa do organismo. Porque às vezes a pessoa, inclusive, está tão deprimida que ela não tem vontade de se curar. E a partir daí, a doença toma conta do organismo, porque ele não está se defendendo, ele não está se renovando. Uma outra coisa, quando eu trabalho com pacientes oncológicos e eu peço assim, desenhe o tumor, as pessoas desenham, fazem um desenho enorme, horrível. Por quê? Porque culturalmente é essa a ideia. Essa foi a ideia durante muitos anos. Não adianta, não tem cura, vou morrer. E não é nada disso. A pessoa precisa compreender que esse diálogo com o sintoma vai nos conduzir a uma compreensão desse trajeto de construção da doença. Nós temos uma responsabilidade pela construção dos nossos sintomas. E essa é uma boa notícia. Porque se nós somos capazes de produzir um sintoma, somos capazes também de reduzir esse sintoma. Isso vai depender da nossa conscientização quanto aos motivos que nos fizeram adoecer. Uma outra questão dentro do conhecimento linguístico, saúde tem o mesmo radical linguístico de salvação, de estar a salvo. E vamos trabalhar com essa dinâmica, dessa percepção em relação à vida. Como é que eu estou vendo o momento de vida que eu estou passando? Como é que eu estou lidando com as situações que se apresentam? Um outro aspecto, eu fiz aqui a listinha dos sintomas que nós íamos falar. Em relação à gastrite. Uma coisa interessante. A gastrite vai acometer o estômago que está no chakra esplênico relacionado à dinâmica de poder. Observa que os empresários, os executivos, eles têm gastrite por causa de almoço de negócios. Almoço de negócios é uma coisa terrível. Almoçar ou jantar diante da TV também, principalmente hoje em dia, com esse noticiário que está aí, trazendo estresse ao nosso dia a dia de vida. Então, um detalhe importante, que a hora das refeições seja uma hora sagrada, porque ela é uma hora sagrada. Que seja um momento em que se tenha música. Mesmo que seja na televisão, no YouTube, tem vídeos maravilhosos de música, para que se possa ouvir música e se possa conversar. Há quantos anos as famílias perderam o diálogo durante a refeição? E aí voltamos àquela questão de que o nível de acidez vai aumentar, vai digerir a comida e depois vai começar a afetar a mucosa estomacal. A princípio, é gastrite. Depois pode chegar ao desenvolvimento de uma úlcera. E qual é o sintoma, qual é o conteúdo emocional relacionado a esses sintomas? É o medo. O medo de não conseguir, de não ser capaz, de não ser competente. Se nós esvaziarmos esses medos, as pessoas vão conseguir dissolver, recuperar o nível de alcalinidade do organismo, modificar a relação com o alimento, com o horário de refeições e gradativamente recuperar a saúde. Então, existe aí a terapia medicamentosa, mas existe também uma mudança na relação da pessoa com a dinâmica alimentar.
Deixa eu ver que tem aqui mais uma pergunta. Vamos ver. Obrigada. Terezinha está dizendo aqui, agradecendo pelas nossas palestras. Obrigada pela sua atenção, Terezinha. É muito bom que vocês estejam participando, porque isso vai nos animando, vai nos ajudando a desenvolver o nosso trabalho. Tinha aqui uma outra pergunta, eu estou tentando localizar, mas está mais lá para cima. Mas se vocês quiserem, podem postar mais perguntas que eu vou respondendo. Então, temos aqui esse aspecto, a questão da gastrite que acaba se desenvolvendo, se ampliando para uma úlcera por esse nível de acidez e de tensão nervosa relacionada ao medo. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Olha, Terezinha, você está me fazendo aqui uma pergunta. Veja bem, o psicólogo disponibiliza o trabalho. O importante é a motivação da pessoa para o seu processo de cura. Seria antiético a gente dizer assim, ó, diz a pessoa para me procurar. Não, a gente disponibiliza o trabalho. Eu gosto de dizer que, seja no atendimento de consultório, ou seja na modernidade, no atendimento online via Skype, que funciona do mesmo modo, nós disponibilizamos, mas a pessoa vai entrar em contato, porque senão nós estaríamos numa posição um tanto coercitiva em relação. E o que acontece? Na verdade, o processo de cura vai depender fundamentalmente da vontade da pessoa, de que ela busque ajuda, porque fazer terapia é um ato de coragem. Não são todas as pessoas que têm coragem de ir ao consultório ou agendar uma consulta, modernamente mesmo que à distância, mas como hoje em dia se fala em fenômenos não locais, do mesmo modo que eu estou agora conversando com vocês, eu vou estar transmitindo, através disso que nós chamamos de fenômeno não local, essa mesma empatia, essa mesma afetividade, esse mesmo acolhimento, porque essa é uma parte do processo de terapia. O terapeuta vai funcionar como uma âncora, como um ponto de apoio nesse processo de reorganização do imaginal, como diz Jean-Yves Leloup, que é um dos nossos autores também. Porque se as doenças vão depender inicialmente lá do nosso padrão mental, que no hipotálamo vai ser transformado em energia, em carga emocional, transmitida à hipófise, o que acontece? Se nós transformamos padrões mentais negativos em positivos, o comportamento muda e o sintoma se reduz. Se nós transformamos cargas emocionais negativas em positivas, isso também vai acontecer. Nós vamos fazer com que o organismo tenha uma reação mais efetiva. Por exemplo, um outro livro muito interessante que fala sobre o desenvolvimento do câncer é o livro Câncer, Corpo e Alma, do Renato Mayol. É um autor brasileiro, ele mesmo desenvolveu um câncer e o prognóstico era de que não havia cura. E ele reuniu uma quantidade muito grande de filmes de comédia e passou um mês rindo. E ele se curou. Então, como a alegria é curativa, nós precisamos cuidar da nossa alegria como um dos melhores remédios. Aliás, antigamente, algumas pessoas não gostam mais desse livrinho, mas havia uma revista chamada Seleções, do Reader's Digest, que publicou um livro, tinha sessões intituladas Rir é o Melhor Remédio. E realmente é. Nós precisamos, para termos saúde, nós precisamos manter a nossa alegria, a nossa jovialidade. E, Flávia, olha aqui. Você está fazendo aí uma colocação interessante.
Procurei uma psicóloga, conversamos e ela me falou: você tem consciência de tudo que te acontece, coloque em prática. Veja bem, o consciente é 14%, o inconsciente tem uma força vital de 86%. Não é tão simples assim. Quantas vezes eu falei sobre isso na live passada, quando eu me refiro à questão do alcoolismo, do tabagismo, essa parte de 14% que é um processo de cura, mas o inconsciente tem as suas razões. Então, a não ser que essa carga emocional seja esvaziada lá no inconsciente, onde está o programa, e esse programa mudado de um padrão negativo para um padrão positivo, o consciente sozinho não dá conta. Daí a importância das técnicas de reprogramação, que vão acessar a linguagem simbólica que comanda o comportamento e que comanda a saúde também. Aqui tem uma outra colocação. Terezinha diz que essa paciente foi ao Canadá. Disseram que o que eles podem fazer lá seria o mesmo que está sendo feito aqui. Mas ela é muito corajosa, também está fazendo tratamento espiritual. Eu gosto muito dessa fala. Se nós pensarmos no mestre, o mestre diz assim: tua fé te curou, tua fé te salvou, seja feito segundo a tua fé. Existem pesquisas atuais mostrando que a fé é curativa. Vocês vão encontrar no YouTube alguns vídeos do Greg Braden, que é um pesquisador americano, quando ele fala da ciência dos milagres. E é verdade, a pessoa que tem fé alcança a cura. Viktor Frankl fez um estudo, ele mesmo era sobrevivente de um campo de concentração e ele descobriu que as pessoas que conseguiram sobreviver e se salvar tinham fé. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos particularizando a tradição A, B, C ou D, nós acolhemos todas as tradições. Na primeira entrevista que nós fazemos, nós perguntamos qual a tradição religiosa que a pessoa segue para respeitar. Nós vamos trabalhar dentro da visão de mundo e da linguagem religiosa de cada um. E isso é importante, porque se a pessoa acredita que vai se curar, ela vai se curar. E se ela acredita que não vai se curar, ela não vai se curar. Porque existe uma essência do ser humano, que é o eu superior, que é o campo de livre-arbítrio, ao qual nenhum de nós tem acesso. É a vontade mais íntima dessa pessoa. Nós vamos trabalhar na psicoterapia o que nós chamamos de eu inferior, que é onde estão as memórias e os arquivos positivos, negativos e neutros. Aí nós vamos trabalhar. Nós vamos atravessar essa casquinha da personalidade, que é o que nós mostramos para o mundo externo, mas a linguagem simbólica atravessa. Dentro dessa metodologia de trabalho, não acontece aquilo que se chama de transferência, resistência, projeção sobre a figura do terapeuta. É uma outra metodologia baseada na Gestalt terapia do Frederick Pius, em que nós trazemos as situações para o presente. E com isso nós temos uma psicoterapia efetiva, afetiva, e através da transformação de símbolos, aquilo que nós iríamos fazer numa terapia verbal, nós vamos fazer, às vezes, numa sessão, o que levaria algumas sessões de conversa, vamos dizer assim, nós vamos reprogramar numa sessão. Um outro sintoma colocado aqui é a questão da fibromialgia. Quantas pessoas no Brasil têm fibromialgia? Por que elas têm fibromialgia? Porque são soldados em plantão, em estado de alerta. Esse estado de alerta, ele faz com que o organismo todo esteja retesado. E com o tempo, essa tensão excessiva começa a estressar a musculatura. E a pessoa começa a sentir dores, porque ela não esvazia as dores da vida, ela transfere essas dores para a musculatura.
do modo que nós exemplificamos no início dessa live, quando nós falamos da ameba que era espetada, às vezes a pessoa se sente tão espetada pela vida que ela começa a se contrair. E com o tempo, esse estado de alerta que tem conteúdo emocional de medo, ele faz com que a musculatura tensionada comece a doer. Vamos trabalhar na fibromialgia, especificamente o medo. A preocupação, principalmente com pessoas da família. Sabe aquela mãe que não dorme enquanto o filho não chega da noite? Né? Então ela está ali de plantão, mamãe de plantão. Né? Ou vovó de plantão pela família toda. Não é assim? Quantas vezes a avó liga para a casa do filho, né, para saber se os netos já chegaram, e aí se a nora diz, tudo bem, já estão em casa, ela vai dormir. Mas às vezes nem chegaram, mas senão vovó não dorme. Então é preciso, né, dar uma tranquilidade para as avós que ficam de plantão, porque muitas vezes criaram netos, muitas vezes se sentiram responsáveis por toda a família, e elas continuam de plantão na terceira, na quarta idade, e acabam desenvolvendo fibromialgia. Um outro sintoma, o diabetes. Por que as pessoas desenvolvem diabetes? Porque um organismo vai fazer retenção de açúcar. Vamos voltar lá ao hipotálamo. Ele comanda a absorção de açúcar, e açúcar é afeto. E se estiver faltando afeto e alegria na vida, o hipotálamo vai começar a reter uma quantidade de açúcar. Como é que nós vamos, então, trabalhar com as pessoas que fazem um diabetes? Nós vamos fazer um diálogo com esse sintoma. Uma das técnicas da reprogramação mental é o diálogo com o sintoma. O que esse sintoma está querendo dizer? O que precisa ser modificado nesse dia a dia de vida? Até onde essa pessoa se distanciou de si mesma, dos seus sonhos, das suas metas de realização? E a partir do momento em que a pessoa vai ficando triste, ela vai somatizando. E o organismo está dizendo, está faltando alegria, está faltando abraço, está faltando beijos, está faltando carinho, está faltando acolhimento, compreensão. Como tudo isso é curativo? Como é curativo que as pessoas elogiem, que as pessoas sorriam, que as pessoas abracem, que as pessoas ouçam, que as pessoas se comuniquem, que as pessoas convivam, que as pessoas marquem os bons momentos, comemorem os bons momentos. E nesse ponto me vem aqui a lembrança, a situação de duas cunhadas, há muito tempo atrás. Uma delas era bastante rígida e a família passava por dificuldades financeiras. Aliás, ela e o marido passavam por dificuldades financeiras, ele estava desempregado e a família ajudava. E ela, com o dinheiro que a família dava, ela comprava apenas o que era estritamente necessário, porque ela considerava que não era adequado utilizar o dinheiro para coisas supérfluas, vamos dizer assim. E a cunhada dela era viúva e também era ajudada pela família. E quando ela ia à feira, ela comprava um ramo de flores, colocava na mesa. A senhora rígida morreu de derrame cerebral. E a cunhada dela viveu até os 80 anos. E eu lembro de ter ido ao aniversário de 80 anos dela, em que foi feita uma missa, e estava lá aquela matriarca com seus 2 filhos, a filha, noras, genro, netos e bisnetos, porque ela comprava um ramo de flores quando ia à feira. Observem como isso vai fazer uma diferença fundamental na vida.
Guarde a sua alegria, sustente a sua alegria, mantenha a sua alegria, ela lhe traz saúde. Cante, dance, cante num coral. O bom de cantar num coral é que a gente não precisa nem ser boa cantora. Mas está ali participando. Sabe o que a música faz? A música eleva a vibração, a música é curativa. Futuramente, isso já está acontecendo. Observem as crianças que estão nascendo com vocação para a música. Porque a música de boa qualidade, ela tem 3 componentes. Ela tem o ritmo, a melodia e a harmonia. E esses sons, eles vão reverberar dentro de nós. A Quinta Sintonia de Beethoven tem promovido cura de câncer, com aqueles impactos sonoros. Tem pesquisas sobre isso. É importante, dentro dessa noção de saúde integral, que nós estejamos fazendo diariamente a manutenção da nossa saúde. Não o processo curativo, mas o processo preventivo. Eu vou ter saúde se eu cuidar diariamente desses aspectos fundamentais. Na próxima live vamos falar sobre os 12 passos da jovialidade. Não é receita, nós vamos comentar cada item. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma colocação. Em relação ao diabetes, então, nós vamos trabalhar com a pessoa, vamos utilizar técnicas de regressão à infância para trazer a alegria da criança para o tempo presente, independente da idade. Para que essa pessoa se renove, resgate seus sonhos, resgate a alegria de viver e possa equilibrar a absorção de açúcar. Disfunções intestinais. Dentro da leitura, do simbolismo, do funcionamento do nosso organismo, nós vamos entender o seguinte: o intestino libera aquilo que não serve mais para o corpo. O que acontece então? Algumas vezes a pessoa vai fazer uma diarreia, porque ela está jogando fora aquilo que ela não quer, aquilo que não serve. Aí teríamos aquela dualidade entre os níveis de sintomas, a polaridade de sintomas. De um lado a diarreia, de outro lado a constipação intestinal, que está ligada à retenção e associado ao medo. As duas são associadas ao medo, mas é interessante, o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, eles têm funções complementares. Quando um dos sistemas prende uma função, o outro solta. Seria a mesma questão em relação ao vômito, em relação aos distúrbios alimentares, que nós não vamos falar hoje, porque já falamos na live anterior, mas o que acontece? Nesse processo do vômito, por exemplo, quantas vezes a pessoa precisa colocar para fora todos os sapos que foram engolidos? Tudo aquilo que a pessoa sofreu calada, que não teve coragem de reagir, de falar. E é preciso que a pessoa possa se posicionar. E quando nós nos referimos a isso, não é no sentido da pessoa brigar, é no sentido da pessoa se colocar, porque o que vai provocar a briga é o tom de voz. Veja bem, de novo, a fala, vocês vão encontrar isso no meu livro Linguística para a Mediação de Conflitos. É um e-book, ele está disponível na Amazon, pela internet, é fácil de adquirir. O que acontece? A fala é 7% da comunicação, mas 93% é tom de voz, ritmo de fala, expressão, postura do corpo. Se eu disser para vocês, vamos dizer que nós estivéssemos aqui numa palestra presencial e eu me dirigisse a uma das pessoas e dissesse assim: bonita a sua blusa. Eu estou elogiando? Não. Né? A fala, observa que a frase que eu construí é de elogio, mas a minha expressão não é. E quantas vezes
No nosso convívio, nós fazemos isso. De novo, nesse livro de linguística, vocês vão encontrar um pressuposto que diz assim: palavras são gatilhos que disparam emoções e sensações. O que nós queremos dizer com isso? A pessoa A fala, essa fala vai bater no baú emocional de B e B vai reagir. E essa reação vai bater no baú emocional de A e A vai reagir. E aí surge uma nova guerra, porque as guerras começam dentro de cada pessoa. E vão se expandir no convívio da família, nas divergências familiares, profissionais, na sociedade. Nós temos muito isso nesse momento. Quantas famílias divididas por divergências religiosas, divididas por divergências políticas? Né? E nós precisamos pensar sobre isso, que divergir, ter opiniões diferentes, faz parte da diversidade. E nós vamos tecer encontros. Ao invés de perceber as diferenças, nós vamos buscar os pontos de encontro, para que essas posturas possam ser complementares e se integrarem. Porque se nós tivermos discussões dentro da família, discussões no trabalho, discussões na sociedade, nós vamos ter hipertensão, vamos ter úlcera, gastrite, bursite, porque nós vamos somatizar e vamos perder a nossa saúde e a nossa jovialidade. E não vale a pena. Um outro sintoma é os sintomas dermatológicos. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, porque são muitos os sintomas, mas vale lembrar o seguinte: a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, que estabelece o limite onde nós terminamos. O que isso significa? Eu vou somatizar alergias ao contato em relação ao meio externo. Por exemplo, a psoríase é um processo de descamamento da pele. Nós vamos trabalhar com essa pessoa a autenticidade. Ela precisa se descascar. Ela precisa sair de um fake de postura, né? Uma postura estudada, uma postura construída, para uma postura de autenticidade, para ser ela mesma. Porque ninguém pode ser aquilo que não veio ser. Nós só podemos ser o que nós viemos ser. E essa espontaneidade, ela também vai contribuir para a nossa saúde. Quando alguém apresentar um sintoma alérgico, procurem perceber o que está acontecendo nas relações interpessoais, qual é o relacionamento que está causando alergia, né? Ou algum outro sintoma. Um outro sintoma que nós temos aqui também, as enxaquecas. Por que alguém tem, em primeiro lugar, a cefaleia? O que é a cefaleia? É o acúmulo de circulação nas meninges, que são as camadas que recobrem o cérebro. Né? Então, quando essa circulação aumenta, ela cria pressão, e aí dói. E nós vamos ter alguns padrões de cefaleia. Cefaleia frontal, causada por preocupações. Cefaleia temporal, causada por irritações, porque a pessoa quer reagir, quer brigar, tranca. Esse músculo aqui, que é o masseter, a tensão vai subir por aqui, vai fechar aqui é o esternocleidomastóide, vai fazer o fechamento do maxilar. O masseter, ele faz esse movimento aqui, tranca. E aí o que acontece? A pessoa tranca a boca e a tensão vem aqui para a região temporal. Então essas são cefaleias de irritação. E dor na nuca? Na nuca a pessoa junta 3 segmentos: o segmento ocular, o segmento oral e o segmento cervical, relacionado ao controle. Pescoço faz a interligação entre emoção e razão. As pessoas controladoras, elas vão somatizar muito nessa região. Existem exercícios específicos
para se trabalhar o excesso de controle e área de responsabilidade. Na maioria das pessoas, essa região aqui é bastante tensionada. Nesse caso, as cefaleias vão estar associadas principalmente à irritação. Mas tem um tipo de cefaleia, que é a enxaqueca, que ela causa fotofobia, que é a aversão à claridade, e circula toda a cabeça. O que nós temos encontrado na nossa prática de consultório? Enxaquecas associadas ao ciclo menstrual, a famosa TPM. O que nós vamos encontrar lá atrás? Nas primeiras informações ou desinformações relacionadas à sexualidade na infância, alguma coisa aconteceu, né, em que essa informação não foi saudável, ou, como tristemente acontece, as situações de abuso sexual. Então, nós vamos precisar descobrir qual o histórico da enxaqueca relacionada à TPM. Nós temos que ter um cuidado hoje em dia com o que nós chamamos de medicalização da vida. Como se a ideia é assim, vamos ter a pílula mágica para todas as situações. Então, de novo, nós vamos trabalhar com esse ponto de equilíbrio. Em situações acentuadas, em crises severas, o medicamento vai funcionar como suporte, mas ele não vai virar uma bengala emocional. Quando se diz, hipertensão não tem cura, está se dizendo o seguinte, que o medicamento por si só não vai dar conta. Ou a questão, né, como nós estamos abordando aqui, a questão da cefaleia. Mas nós precisamos descobrir o que o sintoma está nos dizendo, o que o sintoma está pedindo, para que esse quadro possa ser revertido. E há um outro tipo de dor de cabeça, de cefaleia, que é associada a arrepio, sudorese, enjoo e tontura, que é o que nós chamamos de síndrome do sensitivo. O que é ser um sensitivo? Sérgio Felipe de Oliveira, que é psiquiatra, professor da USP, é também diretor da Pineal Mind, ele tem um estudo longitudinal, um estudo profundo e muito sério sobre a função da glândula pineal, que é a nossa antena de percepção extrasensorial, a nossa conexão com o divino. O que acontece? Pessoas sensitivas, segundo o Sérgio Felipe, têm mais cristais de apatita na glândula pineal, são transcomunicadores, e essas pessoas absorvem energias mal qualificadas do ambiente. E quando a pessoa absorve essa energia, ela tem uma espécie de processo de intoxicação energética, que não é nem a intoxicação alimentar, é intoxicação energética. E aí vai se precisar trabalhar tecnicamente e também usar recursos que nós chamamos de transmutação do negativo em positivo. Vamos trabalhar com a pessoa esse esvaziamento inicial dessa absorção inadequada de energia e depois o que ela pode fazer para se proteger. Porque as pessoas muito sensíveis, elas vão absorver energias do ambiente, inclusive crianças. Crianças podem apresentar sintomas de febre, por exemplo, num contexto irritante. A raiva é quente, a criança vai absorver isso e vai apresentar reação, assim como, por exemplo, a bronquite, de novo a ite. Por que as vias respiratórias da criança vão ficar congestionadas? Porque ela respira num ambiente congestionado, irritante, irritado, irritável, de conflito, de pais que brigam. Muitas vezes a criança vai somatizar a energia que no ambiente não está harmoniosa. Deixa eu ver se tem aqui mais algum tópico que eu tenha colocado. Não, basicamente isso. Nós estamos exatamente com 1 hora de live, de gravação. Alguém quer fazer uma última pergunta?
Sobre o que eu falei aqui especificamente, se vocês postarem aí, eu posso ler e responder. 5 minutos de perguntas, vamos lá. Quem digita rápido? Bom, eu coloquei aí, postem suas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre tudo que nós falamos, vocês podem deixar aí postadas, eu vou responder com todo carinho. E concluindo essa nossa palestra online hoje, espero que esse conhecimento tenha sido útil. Nós precisamos unir medicina, psicologia e espiritualidade na compreensão do ser humano integral, para que nós possamos ter mais saúde efetiva na nossa sociedade. Se todos nós trabalharmos nesse sentido, de ajudar as pessoas a que elas tenham mais saúde, que elas resgatem a sua saúde, na medida em que cada um de nós seja mais saudável, mais feliz, a nossa família será mais saudável e mais feliz, a nossa sociedade será mais saudável e mais feliz, o nosso país será mais saudável e mais feliz, o nosso planeta será mais saudável e mais feliz. Uma boa noite para vocês, durmam bem, tenham bons sonhos, se conectem a tudo que seja positivo, harmonioso, alegre e saudável.